Bom dia! Então, hoje temos um tema que não é tão típico ou tão relacionado com prevenção para a saúde, é mais falarmos sobre uma doença, mas como eu tenho recebido imensas perguntas... Olá, Genevieve, bom dia! Como eu tenho recebido imensas perguntas sobre este tema... Olá, doutora Margarida! Eu acho que era interessante falar um bocadinho sobre ele, até porque entre família e amigos tem sido muitas das questões. E, ultimamente, realmente, falarmos de vírus é mais um tema do nosso dia-a-dia e, portanto, eu acho que este awareness toda, esta informação toda à volta deste vírus tem muito a ver com isso, não é? Por termos passado e estarmos a passar ainda este tema da Covid-19. Bom, eu também escolhi este tema, eu ponho-me sempre à escolha, o outro era o colagênio, nada a ver, porque, na verdade... Além das perguntas que tenho recebido, ele acaba por dar também umas lesões cutâneas, ao que consta, que são relativamente interessantes e, portanto, acabei por achar que era um tema importante. Bom, assim começando pelo início, e acho que aqueles que já seguem o Domingo Saudável sabem que eu gosto sempre de ir até à molécula, porque acho muito mais importante e interessante explicar o detalhe do detalhe do que repetir ou dizer ou explicar aquilo que já temos em tudo o que é newspaper, não é? Tudo o que é jornal, artigo, às vezes com mais ciência, outras vezes um bocadinho menos, mas acho muito mais importante irmos assim para outras áreas. Portanto, importante, uma grande diferença entre este vírus, o monkeypox ou a varíola dos macacos e o Covid. Covid-19 é um vírus RNA, é um vírus com umas características muito mais diferentes do que um vírus DNA. E este vírus, o monkeypox, é então um vírus um bocadinho maior, de cadeia dupla, encapsulado e que tem um genoma também bastante maior, o que implica nestes casos que normalmente sejam vírus mais estáveis. É de uma família, de um vírus que nós também já conhecemos, pelo menos da história, não é? O Poxviridae, que é a mesma família da varíola humana. Portanto, também partilham o nome por algum motivo. São ortopox vírus, que é outra família específica. Porquê é que é importante sabermos a família? Porque isto é como em tudo. Eles estão agregados na mesma família porque partilham molecularmente características muito específicas e partilham automaticamente, quando infectam algum humano ou algum animal, características também específicas. E por isso acaba por nos encaminhar um bocadinho, tanto na forma de transmissão, como na forma, muitas vezes, da própria doença. Agora, estes vírus eram típicos de África, foram a primeira vez da África Central, primeira vez identificados no Congo, e, efetivamente, o que se sabia até agora é que a transmissibilidade humana era muito baixinha. Isto assim, muito ao de leve. A primeira vez que foi encontrado em humanos foi em 2003, nos Estados Unidos, e foi encontrado também em Inglaterra, só que sempre com história não endémica. O que é que isto quer dizer? Também é outra expressão que tem aparecido imenso. Significa que não havia transmissão naquele local, ou seja, não era dentro dos Estados Unidos que havia uma transmissão daquela pessoa que teve em contacto com outra pessoa ou mesmo com um animal localmente. Eram transmissões de diferentes países, portanto havia sempre uma viagem envolvida, alguém que tinha vindo de algum dos locais endémicos, e que tinha trazido, no fundo, um presente de férias para o país onde vivia. Agora, em maio de 2022, em Portugal, acabaram por ser identificados vários casos. Olá, bom dia. E acaba por ser interessante porque já se começa a investigar as tais ditas cadeias de transmissão, não é? Para perceber se há uma transmissão local ou se haveria uma história prévia de viagens. Muito diferente aqui do SARS-CoV-2. Normalmente estes vírus mais pequeninos, os RNAs, acabam por ter uma evolução ou uma alteração muito maior, porque como são uma genética muito mais simples, não é? Nós sabemos que, agora vou ao básico, que o nosso ADN é composto por duas cadeias, não é? Que basicamente se encaixam e são complementares. Os RNAs são uma só cadeia. Portanto, é como se em vez de ter esta tal cadeia dupla, tivessem só um lado. O facto de serem mais simples implica também que se conseguem alterar e mutar muito mais facilmente. Os de DNA, menos facilmente, e por isso é que a maior parte das vacinas mais funcionais que nós temos para vírus, ou seja, quando eu digo mais funcionais, é que realmente têm mostrado ao longo do tempo uma proteção maior e durante mais tempo, são para vírus de ADN e não de RNA.
Depois, diferença também, eles em termos, quando entram no nosso organismo, os vírus de RNA e os vírus de DNA têm uma ação muito diferente, ou seja, a maneira como o nosso sistema imunitário responde a eles também é diferente. Então, o que é que acarreta assim de grande diferença? E eu vou simplificar bastante porque molecularmente acaba por ser muito mais simples com um esqueminha, mas basicamente nos de DNA nós acabamos por ter microRNAs muitas vezes, ou seja, o vírus acaba por produzir, põe as nossas células a trabalhar para ele, não é? A produzir mais cópias, tanto dele próprio, para se multiplicar, como de microRNA que vai especificamente atacar áreas do nosso sistema imunitário, quase para que o nosso sistema imunitário não dê conta que ele invadiu e fique despercebido. E ele vai se multiplicando. Este microRNA é uma técnica muito interessante destes vírus, porque é quase como se que se enganasse o nosso sistema imunitário e ele não conseguisse identificar o invasor e, portanto, o nosso corpo continua a produzir cópias para o invasor. Bom, depois temos o tema da cápsula viral. Estas cápsulas que englobam, que são uma proteína que engloba o vírus, acabam por enganar também o sistema imunitário mais até nos vírus que se mutam mais e, portanto, nós criamos imunidade específica para um tipo de proteína de cápsula e depois, se essa proteína muda, nós temos mais dificuldade em identificar. Se bem que nós também sabemos que de toda a área do vírus, esta é a zona habitualmente mais estável, não é válido para todos os vírus, atenção. Só por curiosidade, vir exemplos de vírus de RNA, exemplos de vírus de DNA e vão ver que aqueles que são de DNA são aqueles que nós realmente sabemos que são mais estáveis. Então, simples assim. Melhor, ainda vou acrescentar aqui outros, que são os retrovírus. Mas enfim, RNA são as flus, não é? As gripes anuais são praticamente todas RNA, o dengue também é RNA, o influenza, portanto as gripes, não é? Temos também o ébola, por exemplo. Enfim, são vírus mutáveis. O DNA, claro que eles também se podem alterar, obviamente, e adaptar ao longo do tempo, mas são vírus muito mais estáveis. Exemplo, o herpes simplex, não é? Toda a gente conhece. O papilomavírus também. O parvovírus, que, enfim, aqui não é tão típico ainda bem, mas que existe bastante nos animais. E um exemplo agora, enfim, o monkeypox ou a nossa varíola também. Portanto, os grupos, os tipos de varíola. Depois, os retrovírus são interessantes porque são vírus que basicamente são RNA e depois se codificam para DNA, enfim. Tem aqui uma transição entre estas duas, em cadeia simples e cadeia dupla. Exemplos também. Há vários, mas não são tão típicos e principalmente não são uma lista muito mais pequenina. O que é interessante, então, reter? RNA são muito mais mutáveis, DNA são mais estáveis. Acho que até aqui, simples. E, portanto, esta monkeypox é uma DNA. Agora, o que é interessante também? Eu vi imensas coisas escritas sobre os reservatórios do monkeypox. E a verdade é que assume-se que há reservatórios animais em roedores, mas assume-se, ainda não se tem a certeza. E, portanto, é um tema que tem ficado assim muito no ar, não é? Porque é normal. Nós sabíamos que a probabilidade de toda a varíola, inclusivamente a varíola que matou tantas pessoas ao longo da história, que tivesse como reservatórios os roedores, e realmente sabe-se que eles transmitiam, mas não significa que tenham ficado guardados como reservatório até hoje em dia. Agora, acima de tudo, é uma doença que não é comum, ou seja, é uma doença rara, normalmente, como vos disse, África Central, Ocidental, e perto de florestas tropicais. Isto, pelo menos, é a informação mais assim, unânime, inclusivamente do Centers of Disease Control and Prevention, no CDC, nos Estados Unidos, que eu acho que e aliás mostrou que ao longo do tempo, e mesmo aqui com o período de Covid, foi uma ótima fonte de informação. Portanto, eles deixam isto claro. Para quem está a entrar agora, eu vou deixar o direto no feed, porque acho que é mais interessante apanhar assim desde o início até agora. Normalmente esta doença, a monkeypox, aparecia muito raramente fora desta cintura da África Central e Ocidental e acabou por explodir assim nos últimos dias, nos últimos 2 meses mais ou menos, 2 meses não, 2 semanas, uma informação de casos suspeitos. Alguns suspeitos, atenção, ainda não confirmados e outros confirmados no Reino Unido, em Espanha, em Portugal, na Suécia, em Itália, no Canadá, provavelmente porque ainda não tinham a confirmação, e nos Estados Unidos. Bom,
Não é assim tão estranho, porque nós já sabemos que quanto mais nos movimentamos, maior probabilidade existe de haver também transmissão e partilha de doenças. Agora, o que se sabe em termos de origem, ainda não sabe muito bem, mas sabe-se que a varíola, por exemplo, e aqui vou dar aqui uma nota histórica que eu acho que é gira, a varíola sabe-se que existe pelo menos há mais de 3.000 anos, porque encontraram inclusivamente marcas nas múmias egípcias de que provavelmente teriam sido infectadas pela varíola na época. Portanto, é uma coisa que já são vírus que já existem na nossa história há muito tempo. De qualquer forma, tanto a varíola bovina, que também existe, by the way, não é só nos macacos, e a varíola dos macacos, então têm dado agora um bocadinho mais que falar. Porque então, se eu há pouco disse que a maior parte onde se crê que sejam os que guardam, no fundo, os reservatórios da varíola são roedores, porque nós estamos sempre a falar dos macacos? Então, em 1958 foi pela primeira vez isolado este tipo de varíola e foi exatamente em macacos. E por isso acabámos por manter este conceito de monkeypox, sendo que é muito mais comum e transmitida por animais selvagens, então de animal para humano e não propriamente de humano em humano. Em África há milhares de casos e lá está, naquelas zonas da cintura que vos disse, tanto central como ocidental. Agora, ponto importante, sintomas. Acho que foi das perguntas que eu mais recebi. Bom, monkeypox é uma zoonose viral, ou seja, o que é que quer dizer? É um vírus transmitido a partir de animais para humanos. Tem sintomas muito parecidos com os que nós observamos na varíola, não é? Comum, sendo que a varíola, felizmente, não é? Foi considerada erradicada pela Organização Mundial de Saúde em 1980. Portanto, a maior parte de nós, o único conhecimento que tem de varíola é de relatos históricos, de fotografias de livros e por aí fora. Portanto, dizer-nos que é parecido não ajuda tanto, não é? Agora, um ponto muito importante é clinicamente menos grave. E isso é um ponto muito importante, porque a varíola, na altura, enfim, teve um impacto na nossa história brutal. Foi das maiores epidemias de toda a nossa história. O que é agora a diferença entre a varíola dos humanos e o monkeypox? A varíola dos humanos tinha, por norma, sintomas iniciais muito parecidos. Febre, lesões cutâneas, úlceras normalmente são tardias na boca, as bolhas ao longo do corpo com líquido, aquelas que nós vemos nos filmes super exuberantes, não é? E que acabam por criar ali todo um impacto. Deixava muitas vezes cicatrizes na pele e podia, numa fase evoluída, levar à cegueira. Inicialmente, habitualmente era um início com 1 a 3 semanas após o contágio e um tempo de doença de 4 semanas. Agora, o que é interessante perceber aqui de comparação? O facto de ser clinicamente muito menos grave a monkeypox é muito, muito importante. O que não significa que não possa levar a casos muito mais graves em pessoas, nomeadamente crianças, eventualmente, ainda não se sabe, mas e imunocomprometidos. E este tema dos imunocomprometidos é muito importante porque aquilo que nos defende contra vírus, por norma, nós não temos grandes fármacos dirigidos, na maior parte dos vírus, atenção, noutros tempos, e acaba por ser o nosso sistema imunitário. E, portanto, se o nosso sistema imunitário não consegue ser muito reativo e está a fazer-se medicação para baixar essa capacidade reativa do sistema imunitário, é normal que sejam mais suscetíveis a ter uma forma mais grave da doença. Na monkeypox, o que temos até agora, e de forma assim muito, muito específica, é a febre, em 85% dos casos, mais ou menos, calafrios em cerca de 70% dos casos, adenopatias. E o que é que são adenopatias? Nós temos vários gânglios ao longo do nosso corpo, organizados em zonas muito específicas. Temos, por exemplo, aqui o colar cervical, temos aqui abaixo das clavículas, temos axilares, temos inguinais, temos cadeias de gânglios que fazem parte do nosso sistema imunitário. E são, no fundo, quase os primeiros sentinelas que nos dizem: olá, olá, estamos a ser invadidos. E eles, habitualmente, o que é que fazem? Aumentam de tamanho e nós começamos a senti-los ou por dor ou simplesmente pela dimensão. Imaginem alguém que tem uma cárie pequenina, por vezes pode ter aqui uma bolinha à volta do pescoço que, à medida que a cárie vai se resolvendo, também acaba por passar. E, portanto, isto é um dos primeiros sintomas de qualquer infecção viral. Portanto, se tiverem linfadenopatias, ou seja, estas bolinhas que vos estava a descrever, também não é para ficar em pânico, porque pode acontecer por N motivos. Imaginem, se fizerem um corte, é provável que na cadeia ganglionar mais próxima também tenham uma adenopatia, é transitória. E muitas vezes elas acontecem só por reação ao ambiente, não é? Ou seja, é o nosso sistema imunitário a perceber que o ambiente está diferente e que, portanto, tem que criar
resposta imunitária. Depois, mas é importante reter esta ideia, que obviamente neste contexto de uma infecção viral vai haver adenopatias. Dores de cabeça, também é muito comum, mialgias, ou seja, dores musculares no corpo inteiro, em mais de 50% dos casos, e agora eu deixei o sintoma mais comum para o final, porque quero falar mais sobre ele. E um rasgo cutâneo. O que é um rasgo cutâneo? São lesões cutâneas que podem estar ao longo do corpo, e que são atípicas. Porquê atípicas? Porque nós não tínhamos antes, não é? E porque podem ter também, ser multiformes, ou seja, podem ser com um aspecto diferente de pessoa para pessoa. Tendencialmente aparecem bolinhas, não é? E percebeu-se agora com os casos que já existiram que neste caso da monkeypox é muito típico ser nas palmas das mãos. E porquê que isto é importante? A maior parte das lesões cutâneas é em resposta a vírus, exceto aqueles que acometem, lá está, as palmas das mãos. Por norma, as palmas das mãos e as plantas dos pés são poupadas. Ou seja, é muito comum termos lesões no corpo todo, exceto nas palmas das mãos e nas plantas dos pés. E neste caso é exatamente o contrário. É típico exatamente nesses sítios. Portanto, em 97% dos casos há um rasgo cutâneo e na maior parte dos casos esse rasgo cutâneo começa pelas palmas das mãos. Também foi chamada a atenção por alguns casos identificados agora nesta leva de monkeypox, erupções cutâneas não muito típicas à volta da boca e na área genital. Portanto, atenção, claro que estamos a falar de mucosa, portanto, todos os sítios que têm mucosa, boca e área genital são importantes e, portanto, alerta. Agora, é importante também qualquer pessoa com lesões ulcerativas, ou seja, que abrem em ferida ou em bolhosas, uma bolha, perianais, perigenitais, genitais, com ou sem uma erupção cutânea no resto do corpo, não é? Com ou sem borbulhinhas, manchinhas, o que for no resto do corpo, independentemente do resto dos sintomas estarem presentes ou não, é indicado recorrer a cuidados de saúde, exatamente por diagnóstico diferencial. Enfim, se pensarmos que são lesões ulcerativas que aparecem de repente nestas zonas, é óbvio que é para procurar cuidado médico e nós estamos todos alerta para este tema agora da monkeypox. Porquê? Basicamente, estas pessoas podem ter calafrios, cefaleias, dores de cabeça, não é? Astenia, ficar assim sem vontade com a típica infecção viral. Mas com estas lesões nós temos que estar alerta que há a probabilidade de estarmos perante um caso de monkeypox, apesar de ser muito baixa a probabilidade, mas é importante, não é? Existe e nós não sabemos qual é que vai ser a evolução da doença. Outra coisa também muito importante, na maior parte dos casos, a doença é autolimitada. E isto é mesmo importante, porque nós não temos neste momento ainda medicação dirigida, não é? Medicamentos que sejam especificamente para monkeypox. Mas habitualmente são, como quase todas as doenças virais, é o nosso organismo que acaba por ter a resposta e a capacidade de lutar contra elas e, portanto, elas são aquilo que nós chamamos de autolimitadas. Elas vêm, têm um período de tempo que nos deixam doentes e depois vão embora. O habitual é de 2 a 4 semanas, pelo menos o que se sabe até agora, tem uma taxa de mortalidade muito baixa, é de cerca de 11%, mas ainda temos dados muito baixos, porque há muito poucos casos e, além disso, a maior parte dos casos que correram mal, como em quase todas as doenças, é porque as pessoas já tinham doenças de base e faziam medicação de base que implicava que o sistema imunitário estivesse em baixo. Portanto, atenção, eu dou os dados todos, como sempre, porque acho que é um princípio da transparência, mas explico-os também. A varíola humana, na altura, antes ainda de ser erradicada, portanto antes de 1980, tinha uma taxa de mortalidade muito mais alta, só para deixarmos isto claro, até porque sendo uma zoonose, na altura já não era uma zoonose, já era uma doença que era transmitida de humano a humano também, obviamente que ela já se tinha adaptado ao nosso sistema, não é? Agora, como é que pode ser transmitida? Ou seja, como é que eu posso apanhar monkeypox? O que nós sabemos é que, por norma, e classicamente sendo uma zoonose, seria animal, humano. Portanto, animais doentes, vivos ou mortos, e estar em contacto com os fluidos corporais ou com o espaço, não é? O ambiente desse animal. Agora, humano a humano. Neste momento estão-se a avaliar as tais cadeias de transmissão, portanto está-se a assumir que realmente há cadeias de transmissão, ou seja, há passagem de humano a humano, mas já se sabe que é ainda muito mais difícil do que o contágio animal-humano. Como é que são de baixo contágio? Ou seja, é entrar em contacto com doente, com gotículas ou com fluidos corporais desse doente, mas tem que ser durante um período longo de tempo. O que é que se assume como longo? Normalmente cerca de 3 horas sem equipamento de proteção e num espaço muito próximo. O que é um espaço muito próximo? Habitualmente abaixo de 2 metros e, portanto, uma interação ali marcada com
com o indivíduo doente. Claro que se a pessoa tiver um daqueles sintomas que eu há bocado estava a descrever, o objetivo é isolarmos, não é? E também sermos, acho que nós ganhamos todos esta noção de que para nos defendermos como grupo temos que ser muito responsáveis individualmente, não é? E portanto se tiver sintomas, afastarmos, tentar perceber o que é que é, não é? E a partir daí tomar decisões. Uma coisa muito importante também que nós tínhamos da varíola na altura era que se sabia que quando as crostas da varíola caíam, ela deixava de ser, a pessoa que tinha a varíola deixava de ser contagiosa. Isto ainda não se sabe se é assim para a monkeypox, mas é muito provável porque realmente os dois vírus são de uma família muito próxima entre eles, portanto há aqui alguma comparabilidade. Depois, uma pergunta que eu também recebi foi o tema da vacina. É importante perceber que há vacina sim para a varíola, claro, mas a maior parte dessas vacinas foram feitas, todas essas vacinas foram feitas com a varíola que existiu e que foi assumida como erradicada até 1980. Portanto, assumindo que a varíola não tinha sido erradicada e continuava a evoluir, estaríamos a dar uma vacina para um vírus daquela época e não o vírus atual. Por outro lado, como eu disse logo no início, estava a explicar a diferença entre vírus de ADN e vírus de RNA, eles são muito menos variáveis, não é? E muito mais estáveis do que os de RNA, portanto até é possível que a vacina seja funcional. De qualquer forma, ela é feita para a varíola humana e não a monkeypox. Também de sublinhar que a monkeypox, como já disse várias vezes, é clinicamente muito menos intensa. Aliás, há vários doentes que foi descrito que foram sintomas tão leves que podiam passar despercebidos ou inclusivamente semelhantes a outra infecção viral comum. Agora, atenção também que pode ocorrer um contágio também por contacto com roupas, lençóis, coisas que estiveram muito em contacto com o doente e a pessoa estar em contacto com elas de forma muito direta e durante algum tempo, como explicava há pouco. Portanto, propagação pode ser respiratória, gotículas, não é? Por bastante tempo em contacto e num espaço curto e fechado, não é? Como sempre. Contacto direto com as lesões, com as tais lesões cutâneas ou com as crostas típicas que estão presentes em 97% dos casos, e que muitas delas começaram pelas palmas das mãos ou estiveram presentes nas palmas das mãos. Isto, como há pouco disse, é um tema muito importante porque a maior parte das infecções virais poupa palmas e plantas dos pés e, portanto, esta faz exatamente o contrário. Portanto, para nós, como diagnóstico diferencial, é muito interessante, não é? E depois pensarmos no período de incubação, que também é um ponto importante. Nós ainda não temos um período definido, mas por norma assume-se até agora que serão cerca de, em média, 13 dias, mas podem ir de muito menos dias até 21 dias. Portanto, isto é um período bastante lato e é muito difícil fazer a história clínica, esta tal questão das cadeias, não é? Para perceber se essas cadeias de transmissão foram, de quem foram, como foram, porque imaginem que vocês foram contagiados num dia e até 21 dias a seguir podem desenvolver uma doença. Tem que fazer quase um estudo retrospectivo para perceber de onde é que vem. Isto é interessante também, porquê? Porque mais do que tudo é nós estarmos muito atentos aos sinais e aos sintomas que nós temos. Claro que aqueles sintomas que eu expliquei há pouco e que são relativamente ligeiros podem sempre evoluir para versões mais graves, para pneumonias, para sepsis, para encefalites, enfim. Mas isso, mais uma vez, é normalmente, pelo que se percebeu até agora, em pessoas com riscos elevados e, portanto, com doenças de base que já existiam e que representam um risco para qualquer infecção. Agora, portanto, a maior parte das pessoas, doença leve, que ao final de 2 a 4 semanas, tendencialmente já melhorou. Desculpem, estava aqui a dizer bom dia. Agora, um ponto interessante também sobre este tema das cadeias de transmissão é que foi a primeira vez na história que se descreveram cadeias de transmissão então fora da África Central e da África Ocidental e, portanto, das tais ditas zonas que eu referi há pouco, que eram as zonas endémicas. Portanto, neste momento, a única coisa que temos como recomendação formal, não é, a nível europeu, é manter a vigilância, ou seja, estar alerta para este tema. Depois houve também um tema que me foi colocado, porque houve várias questões que foram referidas sobre contactos sexuais como fatores de risco. Muito simples a resposta. Claro que se nós estamos a falar de uma doença que se transmite com uma exposição durante bastante tempo, com contacto com fluidos corporais ou com gotículas respiratórias, enfim, se há altura ou momento em que esta troca de fluidos e troca de gotículas existe, é aí. Portanto, é normal que haja uma associação direta, que não tem especificamente que ver
com outras transmissões, como por exemplo o HIV ou assim, que são específicas e que estão presentes no sêmen, por exemplo, não é? Neste caso não é por aí, é sim pelo contacto e pela troca de fluidos. Portanto, só para deixar claro que recebi esta pergunta acho que umas 12 vezes e assim pelo menos acho que clarifica. Em relação a tratamento, como vos disse há pouco, que era para terminar, nós não temos tratamento dirigido. Estas doenças, por norma, são só tratamentos que nós chamamos de suporte, não é? Ou seja, são mais para os sintomas e para manter a pessoa no melhor estado possível para conseguir o seu próprio sistema imunitário responder e, portanto, é manter-nos saudáveis e muito alertas aos sintomas. É só isto. Eu espero ter respondido às perguntas todas que recebi. Eu vou deixar este vídeo no feed. E por favor estejam à vontade, depois se tiverem alguma questão. Acho que o tema de perceber melhor de onde é que vem este tipo de vírus, que tipo de vírus é que é, e este tema entre DNA e RNA, tipos de vírus diferentes, evoluções diferentes, acho que é muito mais interessante até do que focarmos especificamente no monkeypox. Obrigada, Genevieve, pelo feedback. Um ótimo domingo a todos. E já sabem, próximo domingo, outro domingo saudável, e vou lançar o tema durante a semana. Ai, desculpem, esqueci-me. Uma pergunta que recebi também foi como lidar com as lesões depois, se elas ficarem sequinhas ou lesões cutâneas deste estilo. Mesma maneira, hidratação. Obrigada, Marta, pelo comentário. Muita hidratação e além disso, como temos vírus localmente, não convém pôr corticoides, portanto, muito alerta, nada de pôr pomadas de corticoides enquanto não tivermos cicatrização completa. E a terceira coisa, muito cuidado em não furar bolhas se forem o caso. Normalmente estas são mais ulcerativas, pelo que percebemos, mas bolhas nas palmas e úlceras nas palmas é sempre um cuidado como se fosse uma queimadura, ou seja, hidratação, limpeza, higiene e esperar. Claro que podem sempre fazer analgesia, porque dói, efetivamente, são lesões com dor, são lesões ulcerativas, e quando eu digo analgesia, paracetamol, enfim, vou parar no paracetamol. É mais fácil porque é só mais dirigida à dor e deixa o nosso sistema imunitário ficar lá a trabalhar em background. Está bem? Um ótimo dia, um bom domingo e até ao próximo. Adeus.